Existe uma outra parte do orgulho, que é eu virar para ele e falar assim, Eli, eu preciso de ajuda. Que é eu aceitar que eu não sei o que eu precisava saber para fazer essa empresa funcionar e chegar para alguém e me abrir. Assim, eu preciso de ajuda. Esses 3 pilares, né, saúde, relacionamento e grana, eles são os ofensores da nossa vida, né? Por mais que você saiba como fazer alguma coisa, se essas coisas não estiverem bem equilibradas, você não consegue fazer, não consegue dar o melhor de você para aquilo, porque você não tem o melhor, né? Isso vai ajudando a gente a criar uma visão sobre como que nós funcionamos, como que nós agimos e reagimos às coisas. Isso vai nos ensinando a como conduzir o nosso negócio também, porque o nosso negócio, ele é, sei lá, que porcentagem, mas altíssimo, essa tal dessa mentalidade. Como que a nossa cabeça funciona. Eles fizeram uma virada de chave no processo porque colocaram em prática aquilo que eles viram lá e mudaram as suas vidas. E não só durante aqueles dias intensos. E eu vejo que uma grande maioria, e eu falo por muitos que eu conheço, não fizeram nada. Começando mais um Melhor de 3, o podcast que procura integrar brand growth e vendas como alavanca para o crescimento da sua empresa, do seu negócio. Vamos lá? Bora! Paulo Razeira por aqui nesse trio. Hoje não é um trio, mas daqui a pouco a gente fala do nosso convidado. Mas aqui nesse trio do Melhor de 3, eu sou o cara do branding. Volta para você. Aqui eu sou o Paulo Milreu, eu sou o cara do growth. E eu sou o Eli Sintra, sou o cara das vendas, e nós 3 fazemos juntos aqui o Melhor de 3. E hoje nós temos um daqueles convidados, que toda vez a gente fala a mesma coisa, temos um convidado daqueles, mas hoje realmente estamos aqui com o pai da Letícia, o pai da Lívia, o marido da Ana e o meu irmão Rodrigo Teles, um irmão de jornada aí que eu tive a honra e o enorme prazer de conhecer. E não é porque eu estava na jornada não, né? Eu estava uns 2.000 metros à direita da jornada e aí ele foi me auxiliando a encontrar um caminho. Rodrigo Teles, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por poder estar aqui presente, junto com amigos, e pela oportunidade, né, de poder falar um pouco, junto com vocês, sobre temas que imagino que vão ajudar bastante aí as pessoas que estão assistindo e também levantar aqui insights muito proveitosos para todos nós. Segundo o Paulo Milreu, a gente não está aqui para ajudar, a gente está aqui para confundir, né? A gente quer confundir o cara que está na nossa audiência e ele sair daqui pilhado. E esse tema tinha tudo para ser um tema daquele, ou tem tudo para ser um tema daqueles bem contraditórios, né? Porque eu percebo, e ainda antes aqui nos bastidores, a gente estava falando sobre isso, né? Que muitos empresários não perceberam, eles não tiveram tempo, prioridade para olhar para isso como algo fundamental para o seu negócio. A gente vai falar sobre o quanto o comportamento do empreendedor, do dono do negócio, pode influenciar o resultado desse negócio. E é legal a gente trazer o Teles para falar sobre isso, porque, como eu já conheço ele há muito tempo, eu queria que você repassasse objetivamente e brevemente por isso. Qual foi o primeiro momento na tua vida que você falou assim, cara, esse meu comportamento aqui está influenciando o meu negócio, para parar pelo negócio? Qual foi o primeiro momento que isso caiu a ficha para você? Falou, pô, meu comportamento influencia o resultado da minha empresa. Excelente pergunta, Eli. Eu não estava preparado para essa pergunta, hein? Mas é fácil respondê-la, porque isso aconteceu em 2012, mais especificamente em setembro de 2012. O que aconteceu em setembro de 2012? Em setembro de 2012, eu participei do Empretec, que é um seminário que aqui no Brasil é aplicado pelo Sebrae, criado pela ONU, que tem o objetivo ali de ajudar o empreendedor a identificar comportamentos empreendedores para levar para dentro do negócio. E eu não participei disso porque eu quis. Porque a grande verdade é que, antes do Empretec, eu achava que esse negócio de palestra, seminário, treinamento, era tudo uma bobagem. Você já sabia de tudo? Eu já sabia tudo que eu precisava saber para fazer a minha vida funcionar e os meus negócios funcionarem. Principalmente o negócio e a vida, né? Então, assim, antes, né? Então, tem um momento aí antes do Empretec e depois, né? Então, foi no Empretec que eu descobri que eu era um idiota. Foi no Empretec que eu descobri que eu era o maior responsável por tudo o que estava acontecendo ali naquele momento na minha vida. Então, naquela época, eu não chamava desse jeito ainda, né, de autorresponsabilidade, como hoje já é bastante conhecido, né, esse tema. Foi ali meu primeiro contato com autorresponsabilidade, de entender que se a minha vida estava indo muito mal, se os meus negócios estavam indo muito mal, o único responsável era eu. E se estava indo muito bem, também o único responsável era eu. Então, esse foi o meu grande choque para mim no Empretec, porque eu vinha, né, de uma cultura
de que eu era uma vítima, de que as pessoas que trabalhavam comigo que eram responsáveis pelos meus problemas, ou o governo era responsável pelos meus problemas ou pelos meus resultados, os clientes eram responsáveis, mas aí lá eu tive a oportunidade de entender que não era nada disso, isso era só uma fantasia que eu carregava na minha vida. E a partir daquele momento, né, foi um grande choque para mim, foi um grande chute na bunda, digamos assim, né, e dizem que o chute na bunda te empurra para frente de uma forma ou de outra, de entender o seguinte: se eu sou o grande responsável por tudo que não me agrada na minha vida, eu também posso ser o único responsável para mudar isso, porque eu sou a única pessoa que pode fazer algo para mudar essa realidade. Então, foi ali, em 2012, setembro de 2012, ali que eu ganhei esse início de clareza sobre os comportamentos que eu tinha e que impacto estava trazendo para o meu negócio e para a minha vida. Diga-se de passagem, eu só aceitei ir para o Empretec, né, porque estava tudo uma grande porcaria. Essa é a verdade. Vida pessoal, casamento e negócio. Legal. E aí, senhores, eu queria colocar como primeira questão a seguinte. A gente fala muito na boca pequena, como se dizem, né? Que o maior culpado pelo resultado da empresa, o maior responsável pela empresa é o dono. Tem um ditado popular que diz que o dono é o culpado pelos problemas da empresa, né? O dono é o grande culpado pelo problema. A culpa é sempre do dono. O ditado popular diz que a culpa é sempre do dono. A questão duas coisas. Todo dono sabe que ele é o culpado por tudo que está acontecendo ali. E que grau é esse mesmo? Será que é tão grande como a gente fala? Será que tem empresas ou tem tipos de negócio que o dono pode ser menos culpado? Ou isso é a pura verdade? E lembrando que a gente sempre está aqui falando, né, de pequenas, médias empresas. E aí eu acho que esse tema esbarra em algumas grandes empresas, quando a gente fala principalmente de empresas de gestão muito familiar, que aí a culpa não é só do dono, a culpa é da família que está ali. É isso mesmo? Ou não tem nada a ver? Posso voltar um pouco antes? Claro. Me autoriza? Claro. Você vai discordar de alguma coisa? Preciso fazer uma pergunta importante para o Teles, porque uma coisa é você ir até um programa como o Empretec, um seminário, e você sair de lá e tomar uma atitude, ações frente ao que você viu. Porque há muitas e muitas e muitas pessoas que eu conheço e foram no Empretec. Muitas. Aliás, eu passei anos da minha vida recomendando que as pessoas fossem no Empretec. Aliás, eu conheci o Empretec quando chegou no Brasil, com um grande amigo meu que trabalhava no Sebrae. Ele foi e voltou do Empretec. Ele trabalhava e foi participar para conhecer. Falou coisas incríveis. Eu falei, vou fazer esse tal do Empretec. E passado 30 anos, eu nunca fiz o Empretec até hoje. Não sei se eu faria mais. Eu também nunca fiz. Eu nunca fiz, inclusive, por causa de um mentor que eu tive que disse, não, já passou o momento de você fazer. Não, devia ter feito antes. Agora já não adianta mais. Eu acho que agora eles encurtaram, era mais profundo, era mais longo, sei lá. Mas a grande chave eu conheço muita gente de Empretec. Alguns saíram de lá e mudaram realmente, fizeram uma virada de chave no processo, porque colocaram em prática aquilo que eles viram lá e mudaram as suas vidas. E não só durante aqueles dias intensos. E eu vejo que uma grande maioria, e eu falo por muitos que eu conheço, não fizeram nada. Então, se aquele... Tem essa característica também, viu, Paulo? É uma massificação de informação. Do mesmo jeito tem gente que saiu e acertou na veia do que precisava ser feito, como o Teles. A gente sabe que o próprio Empretec alerta de pessoas que saem e falam, calma, não sai daqui tentando fazer tudo que você conheceu. E tem pessoas que paralisam também, se paralisam. Vão lá, o empresário fala, cara, eu estou fazendo tanta coisa errada, quase tudo errado, que eu não sei nem por onde começar aqui. A minha pergunta é, se ali foi a faísca, o que você fez a partir dali que transformou a sua vida, que começou a fazer a mudança? Porque não foi ali foi a faísca. Pá, acordei. Wake up. Qual foi o momento da tomada de consciência? O que você fez? Se ali você acordou, o que você fez? Porque a maioria não faz. Essa é a chave. Depois do Empretec, depois que tomou consciência e tal. Depois de um monte de coisa. Quais foram as primeiras atitudes? O que você fez? Que os outros não fizeram. O que você fez? Ok, excelente pergunta. Poucos me fazem essa pergunta, Paulo. Como você bem colocou, o Empretec foi a faísca. E a grande questão é, o que me levou a fazer o Empretec foi a mesma coisa que me fez colocar em prática aquilo que eu vi no Empretec. E o que foi? Foi o nascimento da minha filha. Então, em 2012, minha esposa estava grávida e
a decisão que eu tomei, inclusive que me fez ir para o Empretec, foi o seguinte: minha vida não está boa, meu casamento não está bom, meus negócios estão ruins e vem aí minha primeira filha. Eu falei, eu preciso dar um jeito na minha vida. Eu preciso dar um jeito na minha vida e tem mais. Nesta época, eu trabalhava em torno de 14 horas por dia, de segunda a segunda, e eu pensei, eu não quero ser um pai de merda. Eu não quero ser aquele pai que não tem tempo para participar dos eventos das crianças na escola, que não tem tempo para brincar com a criança. Por quê? Porque eu tive essa experiência. Então, essa foi a minha grande alavanca de querer colocar em prática aquelas coisas que eu vi no Empretec. E assim, o que eu fiz? Como o Eli falou, quando você vai sair do Empretec, você recebe realmente essa recomendação. E eles falam para você, escolhe 3 coisas de todas as que você viu aqui dentro e que são aquelas que terão um grande potencial de transformação na tua vida. E eu escolhi 3. E dessas 3, eu posso falar que eu trabalhei uma após o Empretec. Inclusive, foi essa uma que me levou até você. Então, foi por causa disso que eu te conheci, inclusive. Networking? Networking. Porque eu era aquela pessoa que acreditava que ia fazer os meus negócios funcionarem sentado atrás da minha mesa, sentado atrás do meu computador. Ficando 15 horas por dia ali. Se eu ficar Só 15 isso. horas por dia, eu vou ser recompensado. Só isso. Era só isso que eu pensava. E aí, quando eu saí do Empretec, com essa decisão, eu falei, eu preciso ampliar a minha rede de contatos. Que eles não chamam de network, chamam de rede de contatos. E é incrível, que quando, pelo menos para mim, quando eu decido algo interno, parece que alguma coisa no externo começa a conspirar para que aquilo traga oportunidades na minha vida, onde eu possa ter aquela oportunidade de colocar aquilo que eu decidi em prática. E foi incrível que eu saí do Empretec, na semana seguinte, meu telefone tocou com uma pessoa que é conhecida nossa, que eu já não via há muito tempo, me convidando para participar de um jantar da Abrad. Da Abrad. E assim, eu nunca aceitaria um convite como esse, mas nunca. E aí, naquela hora... Não dá, vou ter que trabalhar no dia seguinte, né? Tô ocupado. Me lembrei. Networking. Vai ser uma oportunidade de eu começar a desenvolver networking. Aí eu falei, sim. E aquele sim, eu acredito que aquele sim conspirou positivamente para me trazer, talvez, para essa mesa aqui hoje, conhecendo o Paulo lá atrás, que me levou para um outro movimento, enfim. E aí várias coisas aconteceram a partir dali. Mas o que fez com que muitas coisas acontecessem foi eu ter começado a trabalhar o meu networking, que era ridículo naquela época. Ô, Teles, podemos dizer que a gente tem 2 empretecos na mesa, tá? Porque os 2 ainda não são, mas eu passei por isso também. E é interessante, quando eu olho em retrospectiva, isso que você falou... Eu posso me considerar um aspirante a Empreteco? Eu acho que você já fez vezes de que eu outra já maneira. fiz a ficha... Empreteco em potencial. Eu sou Empreteco em potencial. Eu já fui no vestiário do Empreteco, já botei chuteira, meião, na hora de entrar em campo, eu falei, não. Mas você já fez até gol sem saber, porque ali tem uma mentalidade, eu acho que a gente vai falar muito essa palavra aqui hoje, se não me engano, tá? Mas assim, tem uma questão, isso que falaram pra você, de que talvez já tenha passado do tempo de você fazer Empretec e tal, sabe que eu tinha um pouco isso na minha cabeça. O meu ex-sócio, Armando, ele tinha feito Empretec há muito tempo atrás, talvez lá no início, e eu já sabia muito do que acontecia ali, porque eu vivenciei isso. Enquanto eu estava ali trabalhando, ele estava fazendo durante, se não me engano, uma semana inteira. Acho que na época já era uma semana e tal. Eu fiz muito Empreteco indiretamente, porque eu fiz consultoria para muito Empreteco. Eu fiz consultoria para muito Empreteco. E aí tinha muito cruzamento de informação. Isso é um Empreteco orgânico. Isso aí, orgânico. Mas o fato é que, em algum momento, a gente está falando dessa questão da faísca, do gatilho. O que faz a gente ir até buscar um movimento como esse, né? Porque você comentou que foi ali o nascimento da sua filha, né? Quer dizer, a gravidez. Não é assim, vou entrar no Empretec e vou ver o que está acontecendo aqui. Não, você tem alguma coisa que te leva até ali. Você tem alguns incômodos. Eu já mapeei 3, vou deixar esse meu dedo aqui. Eu mapeei 3 coisas que levaram ele ao Empreteco. O Empreteco foi a faísca, mas eu mapeei 3 coisas. Tem a faísca, tem alguém que acende o fósforo, né? Que levou ele lá para a faísca. Tem 3 coisas. Quais são? Grana, dinheiro. Tô com um problema no meu negócio. O problema do negócio é, bicho, financeiro, vai lá. Um dos pilares. Relacionamento. Segundo pilar. Tempo. Saúde. Vamos chamar tempo de quarto, também... Pode colocar o quarto de saúde, Quarto com certeza. Mas eu falo que são os 3 pilares que ofendem tudo É que a na saúde, nossa às vida. vezes, se você não tem muita consciência, você destrói ela preocupado com outras que são... Mas quando a gente está sem Entendeu? saúde, a gente vai... quando a gente está sem saúde, eu brinco assim, ou você sem saúde, ou alguém que você gosta muito, que está com problema de saúde, ou você está influenciando a saúde daquela pessoa,
Então, porque, você não tem os cuidados adequados com a sua família, você vai eventualmente causar problema de saúde lá. Então, esses 3 pilares, né, saúde, relacionamento e grana, eles são os ofensores da nossa vida, né? Por mais que você saiba como fazer alguma coisa, se essas coisas não estiverem bem equilibradas, você não consegue dar o melhor de você para aquilo, porque você não tem o melhor, né? Eu nem sei se o Azeiro acabou, mas eu queria falar algo que... Ele mal começou e você interrompeu. Não, é que você interrompeu, aí eu interrompi. Eu interrompi por você, eu joguei para você a bola. Ô, Azeiro, deixa eu falar uma coisa, senão vamos perder, que isso para mim é muito importante. Cara, como isso fez a diferença na minha vida, e eu só percebo isso hoje com 54 anos, tá? Eu olho para trás e falo assim, não tinha percebido. Primeira coisa, tomada de consciência. Não sei, se alguém me pergunta assim, da onde vem a tomada de consciência? Eu falo, cara, é um negócio meio espiritual, você precisa estar sintonizado. Acho que a gente precisava fazer um podcast só sobre tomada de consciência. Sintonizado, Tem tantas fases ali, porque uma coisa é a tomada de consciência, outra coisa é o gatilhozinho para levar a tomada. Qual foi o momento que eu olhei e falei assim, cara, não vai dar certo não. Desse jeito aqui não vai dar certo. Eu preciso fazer de uma outra forma. O segundo ponto, na minha opinião, e o que sempre acontece comigo, e eu constato isso em muitas pessoas que eu acompanho por conta da consultoria, é a mudança do meio. É ele sair do ambiente que ele estava. Então, na minha situação, assim, eu vivi um ambiente de baixo conhecimento e de lazer muito alto durante muito tempo, né? Meu pai era metalúrgico, e a gente talvez precise falar para alguns da audiência, né, que não tem nada a ver com o que aconteceu comigo. Meu pai, não, era a vida dele e eu estava ali no meio. Então, muito lazer, futebol final de semana inteiro, muito bar, muita cerveja. Cara, quando eu tomei consciência pela primeira vez, e não foi na minha graduação, que eu fui me graduar há 30 anos atrás. Eu me graduei, eu já tinha mais de 25 anos, né? E aí, o que aconteceu? Quando eu fui para a pós-graduação, eu comecei a viver um meio diferente. E eu dei assim, muita felicidade. A pós-graduação, antigamente, tinha muito empresário, tinha muito gestor. E eu comecei a conviver com pessoas com nível de disciplina maior, com autorresponsabilidade maior. E aí, qual que era a minha ideia? Fazer a pós-graduação, toda aula de sábado eu vou embora 4 horas, jogar bola, porque eu tenho futebol, então só vou na aula até 4 horas. Mas eu não fiz isso meia dúzia de vezes, porque eu comecei a olhar para as pessoas ao meu redor e falei, não. Não é o que esses caras vão fazer. Esses caras estão aqui tratando isso como algo muito importante, né? E aí o meio é o segundo passo mais determinante. Então, quando o Teles falou do networking, falou de procurar relacionamento, é mudar o meio, mudar o ambiente que você está. Falou, qual ambiente que está te inspirando ou está te dando experiências para você levar para conduzir essas questões da tua empresa, da tua família, de todas as coisas. É um ambiente que realmente potencializa ou um ambiente que te puxa só, que vai dizer, esquenta a cabeça, isso você pode fazer amanhã. Vive a vida, não vai, a gente não sabe quando vai morrer, não é? Então, essas duas coisas para mim são determinantes, tá? A tomada de consciência e o ambiente. Agora volta no ponto que você estava. Volta aqui, rebobina. A linha de raciocínio... Como é que rebobina? Dá para registrar isso aí, Wellington? A linha de raciocínio seria o seguinte, até. Quando a gente estava falando, você até citou a palavra tempo aí como talvez sendo um dos gatilhos e tal. E é interessante, essa questão do Empretec, a gente tem uma certa noção do que vai acontecer, mas é meio superficial. E a gente fica dando essa desculpa para nós mesmos. Eu não tenho tempo de fazer, eu não tenho tempo, eu estou aqui ocupado com o meu trabalho, eu estou aqui onde tem a minha rotina, não tenho tempo, qualquer dia eu faço e tal, e vai passando o tempo. Eu fui fazer em 2019... mas depois de namorar por muito tempo, falei, nossa, eu preciso fazer. Mas aí vem aqueles chute na bunda, igual você falou, que te leva para frente. Em algum momento eu percebi que eu precisava aprimorar a questão de gestão. Lá a gente aprende muito essa questão do tempo, de gerenciar tempo, sabe? De saber delegar, essa questão de sair do operacional, igual a gente já falou aqui, mas sair do operacional sabendo sair, né? Se você realmente fazendo a gestão e tudo mais. Então, assim, eu acho que esses gatilhos que fazem com que a gente tome uma decisão como essa de fazer um movimento como esse, de buscar conhecimento. A gente está colocando o Empretec aqui como sendo um exemplo, mas assim, o que você foi fazer é buscar conhecimento. Você foi buscar conhecimento e autoconhecimento, né? Que na verdade o Empretec entrega essas duas coisas também. E aí quando você junta o potencial dessas duas coisas, buscar conhecimento, quer dizer, novas habilidades, algo que eu ainda não sei, vou aprimorar aquilo que vai me ajudar a conduzir o meu negócio, a conduzir minha empresa. E esse autoconhecimento, de como é que eu funciono, por que eu penso dessa maneira, olhar em volta, como você falou, e olhar como é que essas outras pessoas estão agindo para esse mesmo conhecimento que está sendo explicado aqui, o que eles estão fazendo com isso, por que eu não estou usando do mesmo jeito que eles estão usando. Enfim, tudo isso que a gente vai fazendo essas comparações,
Isso vai ajudando a gente a criar uma visão sobre como que nós funcionamos, como que nós agimos e reagimos às coisas. Isso vai nos ensinando a como conduzir o nosso negócio também. Porque o nosso negócio, ele é, sei lá, que porcentagem, mas altíssimo, essa tal dessa mentalidade. Como que a nossa cabeça funciona. E é interessante que esse movimento que você fez, né, de autoconhecimento, autoconsciência, isso se refletiu, e aí entrando aqui um pouquinho para branding, né? Isso se refletiu para você, pelo que a gente estava conversando anteriormente, já conhecendo a história sua, se refletiu em algo que você materializou em forma de uma marca, em forma de negócios. Você transformou esse incômodo que você tinha em um impulso para você buscar conhecimento, autoconhecimento, e disso você fez negócios. Então, assim, aquilo que muitas vezes você era igual você, nas suas palavras, um empresário que só estava ali arrogante, achando que sabia tudo, que não precisava de nada, o negócio é trabalhar, que as coisas vão acontecer e tudo mais, quando você levantou a cabeça e entrou num processo, num movimento diferente, isso, por talvez contradição, fez com que você ganhasse mais tempo, porque você organizou melhor, você aprendeu coisas, você se conectou, você foi criando essa rede de conhecimento e de relacionamento que talvez tenha te ajudado a criar outros negócios. Foi esse o movimento? Foi isso que aconteceu? Definitivamente, Paulo, foi exatamente isso que aconteceu. E eu estava vindo para cá, né? Eu estava vindo aqui para Bauru, pensando, né, no tema que nós falaremos aqui, e até resgatando algumas coisas, né, da minha história que fossem fazer bastante diferença, principalmente para quem está nos assistindo, né, conseguir fazer algumas conexões importantes para a vida, né? Porque, assim, se eu não tivesse entrado nessa jornada e me apaixonado por ela, de certa forma, porque depois do Empretec eu fui buscar em profundidade autoconhecimento, né? Porque eu vi o poder que isso teve, né? Essa faísca teve ali no começo da minha vida. Eu falei, puxa, o que mais tem para mim? E a conclusão que eu cheguei hoje eu tenho essa consciência de que se eu não tivesse seguido esse caminho, eu não teria descoberto muitas coisas a meu respeito, não teria criado muitas oportunidades de negócios e não teria conseguido revelar o que de melhor a vida tinha para mim. Porque tem uma frase, né, que não é minha, que diz o seguinte, por trás dos seus maiores bloqueios existe sua intimidade com o que você chama de propósito. Então, é atrás disso que você vai encontrar aquilo que realmente vai trazer alegria para a sua vida, gerar novos negócios, enfim, fazer com que eu aproveite melhor a minha vida. Então, se eu não tivesse entrado nessa jornada, né, se eu não tivesse tido uma alavanca que me fizesse fazer esse movimento, eu não teria conseguido, como você bem disse, explorar muitas oportunidades de negócios, transformando tudo isso em oportunidades. Então, sim, isso é verdade. E esse não é um movimento exclusivo meu. Eu observo muitas pessoas que fizeram exatamente o mesmo movimento, né, de conseguir transformar, numa linguagem mais filosófica, aquilo que era um karma meu em um dharma, que eu possa devolver aquelas dificuldades ou aquelas experiências que eu passei na minha vida, que foram marcadas por dor, e transformar isso em algo que vai ajudar outras pessoas a não precisar pelo mesmo processo de dor, e sim pelo processo de aprendizado. Então, isso tem muito a ver com o que eu faço hoje, com certeza. Ô Teles, esse autoconhecimento, a inteligência emocional, os ajustes comportamentais, eles são identificados em uma empresa cujo qual os principais executivos ali, ou o dono, tem normalmente qual tipo de comportamento? Você consegue trazer exemplos para a galera? Eu vou colocar um ponto aqui que aconteceu recentemente, tomara até que o empresário não faça a conexão, mas ontem eu fui visitar uma empresa e a gente está com orientação de abordagem lá. E aí, no roteiro da abordagem, eu tinha feito uma solicitação para o time de vendas, não é? E aí eu cheguei ontem, estava ouvindo as pessoas fazendo a abordagem, e eu falei, pessoal, para. Por que vocês estão fazendo desse jeito? Ah, não, o dono pediu para não fazer daquela forma que você falou. Pediu para fazer dessa maneira aqui. Pô, ele me contratou como especialista, eu coloquei uma orientação para o time, e olha só onde isso pode atingir, eu tenho certeza que vocês conseguem alcançar. Aquela orientação em cima da minha ali vai muito mais longe do que mudar a minha orientação. É algo agora que, cara, o projeto foi pro Beleléu, cara. Agora já era. Falou, ó, o que eu falar ali, a galera vai lá e fala, ó, viu, é pra fazer desse jeito ou você quer mudar a maneira que vai ser feito a partir de agora? Falou, pô, você estragou o projeto com um comportamento, né? Com uma falta de autoconhecimento, talvez, de saber como lidar com isso, que não é exatamente o que eu acredito. Eu falo pro time, uso
uso minha posição, que é de dono, procuro o consultor e tento explicar para ele, ou tento perguntar para ele me convencer. E aí, onde essas coisas aparecem além dessa que eu te falei aqui? Olha ali, a gente podia ir longe com essa conversa, ok? Vamos longe, vamos longe. Eu sei que a gente não tem tempo suficiente para acessar, digamos, camadas um pouco mais profundas, né, sobre esse assunto, para falar das reais causas, né, que levam a isso. Então vamos falar aqui numa camada um pouco mais superficial, né? Na minha percepção, né, através de processos de mentoria com outros empresários, eu sempre começo por aqui, que é orgulho. Assim como o orgulho me atrapalhou demais lá no começo dessa jornada, e até hoje, né, ainda me atrapalha em algumas coisas, que não é algo completamente vencido, eu enfrento a mesma dificuldade em trabalhos com outros empreendedores, que é o orgulho. O orgulho. Então, assim, por que esse empresário mudou o que você colocou para o time? Por que será que ele mudou? O que está por trás? Certamente, primeira coisa, orgulho. Ou seja, eu quero falar como é que é aqui. Aqui é a minha empresa, eu quero colocar aqui as minhas ideias, aqui é algo que eu construí. Por que vem alguém de fora querer mudar o que nós fizemos aqui durante tanto tempo? Eu falei assim, nós sempre fizemos desse jeito aqui. Então, um dos fatores que são muito prejudiciais para os negócios é exatamente o orgulho. E digo mais, né, existe essa fase do orgulho, que é eu querer manter do jeito que eu fiz. Existe uma outra parte do orgulho, que é eu virar para ele e falar assim, Eli, eu preciso de ajuda. Que é eu aceitar que eu não sei o que eu precisava saber para fazer essa empresa funcionar e chegar para alguém e me abrir. Assim, eu preciso de ajuda. Então, eu vejo que esse eu preciso de ajuda é uma fala que raramente sai da boca de um empresário. Raramente. Normalmente ele fala isso, mas de outras formas. Né? Não tem, muitas vezes, força emocional de se abrir e falar assim... Difícil falar, né? Eu não Difícil sei, falar. eu preciso de ajuda. Então, como eu disse, a gente poderia entrar aqui por uma... Ontem nós tivemos uma conversa, nós dois, e eu falei para você, eu preciso de ajuda nesse tema que me ajuda com isso. Poderia haver um componente adicional aí, que seria a própria ansiedade do empresário em busca do resultado, que faz ele atropelar a própria tomada de decisão de contratar o especialista? Porque a gente vive uma era muito dessa ansiedade, do curtoprazismo, do preciso resolver, e o cara às vezes se atropela. Então, eu até entendo que pode ter o componente orgulho, no momento que a ansiedade starta ali, cara, preciso resolver isso. Eu contratei, mas não está na velocidade que eu quero, não está do jeito que eu quero, e ele se mistura emocionalmente, entende? Porque, o que eu percebo, né? Eu estou lembrando também de clientes aqui, contrato estabelecido, cadência da execução estabelecida, processos aprovados, mais de um sócio dentro do grupo do WhatsApp na cadência da troca de informação, e as coisas vão se atropelando para mudar tudo aquilo que o especialista, considero que me contrataram por alguma dessa característica, estabeleceu, né? Em reuniões, documentos, planos, e aí vem a ansiedade. E o final do ano? E janeiro? E não sei o quê. Está lá escrito. Não, mas a gente podia mudar. Agora a gente podia fazer diferente. Então, é um pouco, me parece, que nessa confusão emocional, onde tem o orgulho junto, há um componente nos dias de hoje que é o chamado ansiedade pelos resultados muito rápidos e imediatos. É isso mesmo? Ansiedade? É assim, ó. Ou eu tenho a ver justamente com a consciência e a falta do ambiente adequado? Ó, você me fez uma pergunta ali sobre comportamentos. Eu falei sobre orgulho, mas não significa que é a única. Então, sim, Paulo, existe ansiedade, existem, no meu ponto de vista, né, com um pouco de conhecimento que eu tenho, existem diversas outras coisas que influenciam, né? E eu sabia que a gente ia chegar nesse tema. Tinha certeza que a gente ia chegar nesse tema. E, óbvio, não vai dar tempo da gente falar de todas as formas ou os tipos de comportamentos que podem influenciar. Então, eu escolhi a gente falar sobre duas coisas. Eu falar sobre duas coisas, né, que o Razeira já falou no comecinho. É falar sobre mentalidade e medo. Porque eu acredito que todas as coisas que nós levantarmos aqui, elas vão entrar nessas duas camadas. Ou é mentalidade, ou é medo. Sempre nós estaremos falando dessas duas coisas. O Paulo falou de ansiedade. O que é a ansiedade? É isso aí. Medo do amanhã. Existe o medo presente. O que é o orgulho? É uma camada de mentalidade. Então, eu acredito que todas as coisas que nós trouxermos, a gente vai navegar nessas duas coisas. Ou é medo, ou é a mentalidade. Ou é um tipo de mentalidade que move ele para frente, ou é o medo que puxa ele para trás. Sempre a gente vai estar nessas duas camadas. Né? Fica mais fácil a gente colocar dessa forma. Por quê?
Por que que o empresário contratou o Eli? Por que que o empresário contratou o Paulo ou o outro Paulo ou me contratou? Por quê? Porque provavelmente ele não está conseguindo fazer algo sozinho. Esse é o primeiro ponto. Faz sentido? Total. Ok. Aí na hora que o especialista leva o jeito, né, o método, isso confronta com a mentalidade que ele tem e desperta alguns medos naquela pessoa. Ele fala, opa, lá no grupo do WhatsApp, apesar do Paulo ter colocado que a próxima etapa é essa, mas eu tenho medo disso daqui, ou eu não acredito que isso aqui vai dar certo. Então vou lá, vamos mudar a fala que o Eli trouxe pro time, para que isso se encaixe nesse molde. No meu jeitão. No meu jeitão. Só que aí a gente volta, né? Olhando do lado de cá, pô, se é para ser desse jeito, por que você me contratou? Se você quer fazer do teu jeito. Então eu acredito que a gente sempre navega nessas duas coisas. Uma puxa para lá, outra puxa para cá. E aí, se eu não olho numa camada anterior, que é entender como aquela pessoa pensa e funciona, eu muitas vezes posso dar de frente ou abandonar aquele projeto. Então, hoje o que eu busco fazer, primeiramente, né, nos processos de mentoria, é passar por essa fase, entender sobre a pessoa, para entender como eu vou precisar lidar com essa pessoa, seus medos e suas crenças, para que eu não chegue no momento de ter que entrar num embate com ela. Né? Eu falei para fazer de tal forma e você está colocando de outra forma. Né? É o que eu vim escutando, inclusive, um outro podcast para cá, e a pessoa que eu estava ouvindo falou, né? Se aquela pessoa ela tem um coração mentorável, se aquela pessoa ela tem capacidade de mudar a sua ideia mediante uma argumentação. Eu chamo de treinável. Treinável. Né? Será que essa pessoa é Mediante uma treinável? Ela está aberta a mudar se alguém mostrar uma outra posição para ela. Que faça mais sentido. A abertura para mudar, Paulo, agora eu vou contradizer. Olha só, a abertura para mudar, o cara contratou. Só que é mesmo assim, ó, eu tô fazendo uma avaliação aqui. O cara pode ter contratado na dor suprema, aí no vem, momento. Aí vem toda essa questão de consciência, tomada de consciência, o meio, que ele provavelmente está no mesmo meio que ele estava antes, recebendo as mesmas informações e sem um autoconhecimento de que, ó, para que eu mude os resultados aqui, e aí eu tô fazendo um baita do meia-culpa, tá? Eu tô lembrando aqui o seguinte, ó, qual o momento num projeto, por exemplo, eu avalio perfil comportamental do diretor. Eu tô lembrando aqui, tá longe demais, tem que ser mais no começo, sacou? Eu tenho que analisar esse perfil comportamental dele mais no começo. Por quê? Eu estou deixando muito para frente, que é o momento que a gente vai analisar o perfil comportamental da equipe e do gestor, mas aí eu já me relacionei com ele, já tive interações com ele demais para poder alertar ele o seguinte, ó, esse teu perfil comportamental, você precisa se proteger dele. O comportamento dele já impactou muita coisa até lá. Sabe o que é legal nisso? Vou adotar. Você faz isso porque tem tudo a ver com o seu business, que é treinamento e tudo mais. O Paulinho faz isso e não tem tudo a ver com o business dele. Já me contou há anos atrás que ele vai lá e faz. Eu preciso fazer. Também. Eu vou começar a fazer porque eu vou precisar, não tem nada a ver porque saber como eu vou me relacionar com você. É um problema de e eu preciso te relacionamento. alertar como que você vai ter que se proteger da tua, vamos chamar assim, de falta de autoconsciência em alguns momentos. Das tuas sombras, né? das São das suas sombras. Não, você sabe que toda vez que acontece isso, eu falo, cara, o que eu tinha que fazer para resolver isso? Um cliente vem com uma demanda pontual e essa demanda pontual dele, cara, vai tudo contra aquilo que a gente entende que é o melhor caminho, mas ele diz assim, você pode fazer isso para mim? Eu já tive uma reunião, 2, 3, 10, dizendo, não vai funcionar desse jeito. Eu falo assim, o que eu tinha que fazer? Gravar vídeo, botar o cara em 10 horas para ficar assistindo esse assunto aqui, para ele poder aprender. O que eu tinha que fazer? Porque, e é um conhecido também, nosso, de todos. Será que ele tinha que entrar dentro da cabeça dele, abrir com bisturi para trocar uma chavezinha lá, porque não vai funcionar. Eu já desenhei literalmente, não vai funcionar. Aí depois, num ciclo de 6 meses depois, não fez nada nesses 6 meses, ele vem de novo e fala assim, a gente podia fazer tal coisa para resolver o problema que agora se agravou no meu negócio e fazer tal. E você fala assim, isso não vai dar certo. Na hora que eu falo assim, vou pegar o dinheiro dele e fazer mesmo. Mas a gente estava conversando agora há pouco sobre uma situação como essa, né? Às vezes, a gente, na nossa visão, a gente acha que todo mundo pensa igual a nós. A gente estava falando agora há pouco sobre exatamente isso. Às vezes é isso. Essa questão de, por exemplo, perfil comportamental... todo mundo pensa igual a nós? A gente está falando, inclusive, sobre você. Inclusive sobre você, Eli. Inclusive sobre você. Mas acha que todo mundo sabe tanto quanto você de vendas. Não é sobre eu dessa vez, que você, para você, é intuitivo, natural. É a bolha. Acha que todo mundo domina igual você domina. Então,
A gente tem um pouco esse viés, né? O que acontece é assim, esse perfil comportamental, quando a gente, por exemplo, no nosso caso, igual você citou, a gente utiliza isso de uma forma onde, além de a gente conhecer um pouco melhor o nosso cliente, para saber como conduzir o processo, né, de comunicação, de condução do trabalho, é como que o perfil comportamental dele impacta a maneira que a marca dele está sendo construída. Então, para nós, tem um objetivo muito claro de fazer essa reflexão, né? E aí, entrando até num ponto sobre o gancho que eu não estou pegando. Pô, o processo de venda vai ser impactado pelo dono. Eu preciso avaliar ele primeiro. Mas é isso. E a gente coloca bem no início, porque isso... Eu entendi o seguinte, como ele me contratou para rever o processo de venda, eu vou dizer qual que é o processo de venda, tudo bem. Não, mas ele vai mexer no processo de venda. Aí que tá. Porque ele vai falar, não, mas eu penso diferente, cara. E assim, essa questão da marca pessoal, né? Quer dizer, a pessoa, o líder, o dono, o empreendedor, ele tem o jeitão dele de ser. E o jeitão dele de ser impacta totalmente a empresa dele. Se ele é um cara bagunçado, você acha que a empresa dele vai ser como? Se o cara é organizado, a empresa dele vai ser organizada. Se o cara é metódico, enfim, tem toda essa maneira de a gente enxergar na figura do líder, muitas vezes coisa que você não precisa nem olhar para a empresa dele, você sabe que você vai encontrar na empresa dele, às vezes ali no subterrâneo, mas você vai encontrar. É alguma coisa que está meio subliminar ali, mas você vai encontrar. E aí entra num ponto onde essa questão da importância dessa conexão da marca pessoal com a marca corporativa. Quer dizer, a gente entender, nós, os nossos ouvintes e assistentes aqui, a gente entender que aquilo que a gente está fazendo no nosso dia a dia, às vezes a gente é o empresário que está sentado na mesa, o resto da equipe está olhando para nós, eles estão se espelhando naquilo que a gente está fazendo. E a maneira que a gente age, como que a gente age numa negociação, como que a gente age numa, sei lá, para atender um cliente, tudo isso está passando sinais o tempo inteiro. E esses sinais, se a gente não tomar cuidado, e aí o Empretec serve muito para isso, para essa autoconsciência de a gente saber que existe uma técnica, existe uma ciência por trás de tudo que acontece ali, em como as pessoas agem e reagem. E quando eu começo a ter essa consciência, eu começo a gerenciar. Eu começo a ter uma estratégia para eu alterar o meu comportamento. Você foi muito nessa linha. Não é isso? Você teve alguma coisa estava te incomodando, aí veio lá a gravidez, não a sua, da esposa, aí veio o Empretec, que já foi em decorrência disso, depois do Empretec, aí você começa a ter consciência, você começa a fazer uma autogestão também. A gente falou de autorresponsabilidade, autoconhecimento, autoconsciência e autogestão. A gente se gerir, a gente se gerenciar para que naquela situação, e aí eu uso muito isso com um DISC, por exemplo. Eu já me conhecendo, porque eu faço repetidamente, inclusive para eu ver como que eu estou e para mostrar para quem trabalha comigo como que eu sou. Eu trombo com uma situação onde aquela situação exige que eu haja de uma maneira que não é o natural para mim. Eu sabendo que eu sou de uma maneira que é contrário àquilo, eu vou me gerenciar e vou agir da maneira que naquela situação é o melhor para a empresa. É o que eu falo de se proteger, né? Você precisa se proteger muitas vezes das coisas que são boas para determinadas situações, mas para aquela situação você precisa se proteger daquilo. Se você agir daquela maneira, você vai acabar jogando tudo pro ar, vai perder o resultado. Você pode até sair com razão, mas perder o resultado. O que eu brinco muito também dentro das equipes de venda é o que você quer? Você quer ter resultado, você quer ter razão. Então, se você só agir da forma com que o seu comportamento habitual está acostumado, você vai sair muitas vezes com razão, mas poucas vezes com resultado. O resultado aí é o orgulho mesmo. Né? Aí entrou. Aí é mas eu ia até passar a bola pro Teles do seguinte, nessa questão do comportamento, nessa questão do... Vem um pacote. Então, pelo meu jeito de ser, eu sou muito detalhista, logo eu sou muito lento. Eu demoro para tomar decisões, então eu sou muito perfeccionista. Esse é o meu natural. Eu fico trombando com situações onde eu não posso ser detalhista, nem perfeccionista e nem lento. Eu preciso ser rápido, você acha? Então eu gerencio e faço aquilo que vai contra o meu natural. Você se adapta. Eu me adapto, eu me adequo. E isso, quando Maturidade. a gente começa a trabalhar dentro da equipe com isso, a gente vai eliminando vários ruídos, assim. Mas essa questão de usar o comportamento para você conhecer o empresário, para você se conhecer, e com isso você entender como que você está impactando a sua empresa, a gente precisa aprender a fazer isso. Mas era justamente a pergunta que eu ia te fazer. Eu estava aqui com a pergunta pronta. Falou, primeiro, como é que o cara sozinho que está nos ouvindo consegue saber se... Falou, cara, será que eu estou atrapalhando mesmo no meu negócio? Ou será que eu estou atrapalhando mesmo? Será que eu sou um inconveniente para o meio que eu estou, inclusive a minha empresa? E, segundo, se ele fala assim, eu não sei, vamos dizer que ele saiba, eu queria saber de você. Otávio, se ele descobriu, o que você aconselha que ele faça? Fala assim, cara, eu sou um problema aqui na minha empresa. Eu sou realmente o maior problema aqui na minha empresa. Mas se ele não consegue chegar a essa conclusão, ele fala, tenho dúvida.
Eu tenho dúvida se eu sou o problema da minha empresa. O que ele tem que fazer? Então, o cara que já sabe, o que você aconselha para ele? Para onde que ele... Qual caminho ele deve seguir? E o cara que está em dúvida ainda, o que ele tem que fazer para tentar chegar a essa resposta, tá? Então a primeira é para aquele que já sabe que é um problema. Aquele que já olhou, ouviu a gente aqui e falou, nossa senhora, faz tudo isso aí. Ok. Mudo tudo, ninguém consegue falando fazer de mim? nada. Entendi. O que ele faz? Entendi. Então vamos lá. Para você que já sabe, né, que você é um problema para sua empresa, o primeiro movimento, né, que eu tentei fazer isso, inclusive lá atrás. Falei, bom, já que eu sou um problema, então eu preciso me corrigir para deixar de ser um problema para a empresa. O grande problema é que isso leva tempo. E a empresa, muitas vezes, não tem esse tempo. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. E esse conselho, inclusive, eu recebi de um consultor na época. Falei assim, olha, sua empresa não vai aguentar esperar você se resolver. Então, a minha recomendação para você é, procure ajuda externa. É isso aí. Procure ajuda externa e aprenda junto nessa jornada. No processo. Aí No tá. processo. Deixa de ser orgulhoso e procura ajuda externa. Exatamente. Foi aí, inclusive, nessa época que eu contratei o Eli. Já que eu descobri que eu era um zero à esquerda na área comercial e não tinha o mínimo talento para isso naquela época, então vou buscar ajuda externa e aprendo junto no processo. Então, isso é para você que É mais já barato. sabe que Inclusive, você é mais barato. Extremamente mais barato. Né? Inclusive, nessa época, o Eli vai se lembrar disso. A solução que eu estava buscando para isso era encontrar um sócio que me complementaria nessa área. E aí esse consultor falou para mim, cara, você não precisa de um sócio. Você pode contratar um consultor. Eu falei, pô, que legal. Não tinha esse contato. De novo, né? Ambiente, network, me levou a ter acesso a essas pessoas que, inclusive, não me cobraram nada por me dar essa orientação. Então, esse é para quem sabe. Busque ajuda de quem pode te ajudar nessa área onde você já sabe que você, provavelmente, ou se está atrapalhando o seu negócio, ou não tem competência suficiente para fazer isso funcionar. Para você que não sabe, a única forma de você descobrir é começar a se conhecer. É buscar minimamente, como o Paulo já trouxe aqui. Pô, faça pelo menos uma análise comportamental, DISC, que está acessível aí para muitos, para entender quais são os seus pontos fortes. E aí você vai, muito provavelmente, identificar que nos seus pontos de melhoria, isso provavelmente está impactando o seu negócio. Ou você ultrapassou demais a linha e pegou seus pontos fortes e transformou isso em um problema dentro do seu negócio, como o Paulo trouxe aqui. Pô, eu tenho a tendência de ser perfeccionista. Cara, será que esse excesso de perfeccionismo, você ultrapassou a linha e isso está prejudicando o teu negócio? E você não tinha que voltar um pouco para o centro? Então, é fazer esse tipo de análise. O exemplo que eu vou dar, vou pegar de novo o exemplo de ontem. A gente fez um processo de seleção antes de ontem, e ontem a gente fez um encaminhamento dos candidatos e eu disse lá, né, falou, ó, essa candidata aqui para mim é que representa menor risco. E aí eu comentei, ó, modelo representacional visual, a gente faz muito atendimento presencial, isso é bom. O visual tem uma apresentação melhor, uma presença maior, ele cuida melhor disso. E ela, uma influente dominante. E aí alguém no grupo do WhatsApp falou, ótimo perfil para o vendedor. Depende. Depende, porque se ele não sabe que é influente e dominante, ele vai atender muitos influentes e dominantes e vai querer passar por cima. Se ele sabe que é um influente e dominante, ele vai se dar muito bem com um conforme e um estável. E se ele se ajustar, quando ele estiver diante de um influente e dominante, falar, opa, aqui eu sei como ele funciona. Eu sei melhor como ele funciona até do que como funciona um conforme e um estável, porque eu não sou. Agora, um influente e um dominante, eu sei o que ele está pensando na hora que eu falo isso. Eu sei como eu faço uma pergunta que eu não vou agredir ele, porque eu sei as perguntas que não me agridem. Então, ou se conhecer vem no sentido de saber, ó, como eu vou me proteger, porque você tem pontos fortes, mas ele não pode ser usado para tudo. E aí você precisa saber também como você vai negociar com seus pontos fracos naquelas questões do dia a dia, né? Aquele negócio de o orgulho não deixar você permitir que alguma coisa aconteça na tua empresa, mesmo você indo embora sabendo que aquilo era o melhor a fazer. Fala assim, mas meu orgulho não deixou eu permitir que aquilo fosse feito, porque quem manda aqui na empresa é eu. Aí depois de alguns meses vir lá e falar, por que a gente não faz daquele jeito? Não é? Ô Télio, você sabe que quando a gente estava conversando, a gente faz para quem não sabe, a gente faz uma pré-conversa para entender um pouco, né, que pontos que a gente pode conectar. Nem sempre eu participo. sou Pois é, convidado. você assistiu a nossa gravação depois. Não vai servir, porque você tem que chegar aqui na tem hora. que chegar do contra, falar do contra. Falar o Eu contraditório. discordo. Mas o fato é que assim, quando você... óbvio, eu sou de brand, eu fico buscando algumas conexões que tem a ver com a minha área, né? Mas assim, você sabe que aquilo que você fez é o verdadeiro rebranding, né? As pessoas falam tanto de rebranding, a gente fala de Jaguar recentemente, vários outros, né? Dessa reposicionamento de marca. Mas aquilo que você fez pessoalmente foi uma construção de um rebranding. Você mudou a sua marca, você mudou a sua visão, mudou
a sua maneira de ser, a sua maneira Fisicamente de... mudou. Até fisicamente. Fisicamente, Até você fisicamente. não conhece a minha versão anterior. Vestuário mudou. Mas isso, Forma de se comportar, de postura, mas tudo olha mudou. só, tudo que você tá Conheço falando antes e o depois. tem a ver com rebranding. Quando a gente fala de rebranding, até assim, muitas vezes fala, mudou o logotipo, logo é um rebranding. Não. Às vezes não. Às vezes é um rebrand. Terminou no D, só mudou a marca e mais nada. Quando a gente fala rebranding, esse ING no final, significa que todo um processo tem muita coisa sendo alterada. Muda uma visão, às vezes muda o modelo de negócio. Você tá... e quando que chega num ponto desse, onde você precisa olhar e falar, caramba, eu necessito fazer um rebranding, seja pessoal, seja de uma empresa, é quando você identificou... Primeiro, você tem que ficar atento aos sinais, né? Alguma coisa não está legal, alguma coisa não está pegando bem, estou incomodado. E aí você olha e começa a identificar o que está gerando esse incômodo. E aí, se é na vida pessoal, se é na empresa, enfim, tanto faz. Você tem que ficar de olho nesses sinais. Aí você identifica, você começa a aprofundar e entender o porquê desses incômodos. E aí você começa a entender o que precisa ser substituído. E aí você toma uma ação de realmente criar uma estratégia de como alterar, com qual velocidade alterar, o que alterar, de que maneira alterar, enfim, é um processo que tem que ser feito. E esse rebrand, eu fico pensando, a gente obviamente trabalha muito isso com marcas, com empresas, mas esse rebranding pessoal que você fez, me gerou uma curiosidade assim, tá? Porque é algo que você acabou de falar, você deu uma parte da resposta, quer dizer, mudou um monte de coisa. Aquilo que você foi buscar, esses incômodos que você tinha, você tomou uma atitude, você fez, você falou, preciso mudar. Porque é mudança. A gente fala de rebranding, ele é uma bela embalagem de mudança. Tem que fazer mudança. Se eu não fizer uma mudança, muitas vezes o que vai acontecer? Sei lá, vai acontecer igual um Blockbuster que não viu os sinais. Vai acontecer igual várias outras marcas por aí que perderam o time, porque mesmo vindo feedback... sabendo que estava virando obsoleto, não teve essa capacidade de mudar ou na velocidade que necessitava. E para uma pessoa, como é que foi isso? Como é que esse rebrand, essa mudança de visão, mudança de posicionamento de uma pessoa impactou tudo, impactou toda a sua vida? Como é que impactou na sua família, por exemplo? Além da empresa, né? Quer dizer, é muita coisa que muda, né? Como, né? Como isso foi possível? Eu volto nas duas coisas que eu falei, mentalidade e medos. O que eu fui fazer, Paulo? Eu fui entender os meus medos. Do que eu tenho medo? Porque eu deixei de fazer muita coisa na minha vida por ter medo. Eu, por exemplo, não tinha competência para ficar na frente de uma câmera, para falar no microfone. Eu morria de medo. Eu tinha muito medo do que as pessoas iam pensar a meu respeito. Enfim, eu tinha muitos medos. Então, o que eu tomei como decisão, Paulo? Eu quero vencer os meus medos. E eu fui buscar, e aí não tem outro jeito, é autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, vencer os meus medos e, acima de tudo, compreender os meus medos. Porque os meus medos me trouxeram até um determinado ponto. Então, eu não posso simplesmente dizer que todos eles foram ruins. Eles me protegeram numa época que eu precisei disso. Mas chega um determinado momento que isso começou a me impedir de fazer coisas que eu queria fazer. Então, eu sempre tive, desde moleque, eu sempre tive isso dentro de mim, de ensinar. Eu sempre gostei de ensinar. Sempre. Então, tudo que eu aprendi, eu queria ensinar para os coleguinhas. Eu sempre tive isso dentro de mim. E chegou um determinado momento que eu queria ensinar coisas que eu estava aprendendo, que estavam me ajudando na minha vida pessoal e nos negócios, para outras pessoas. E aí eu me via com esse medo de falar em público. Eu morria de medo. Eu falei, eu quero vencer isso. Então, eu fui buscar. Então, conforme eu fui buscando vencer esses medos, as coisas foram acontecendo. Então, eu fui fazendo coisas que eu não fazia antes. Deixei de fazer algumas. O Paulo falou aqui, mudei inclusive minha aparência física, né? Hoje eu estou 16 quilos a menos do que eu tive durante boa parte da minha vida, até 2015. E aí as pessoas perguntam, me fala qual que foi a dieta, Eu falei, puxa vida, eu vou te decepcionar quando eu te disser o que eu fiz. Porque as únicas coisas que eu fiz foi vencer os meus medos e trabalhar a minha mentalidade. Foi só isso. Eu não deixei de comer, eu não fiz exercício físico a mais do que eu já fazia, eu não fiz nada... Aí as pessoas puxam, né? Puxa, eu esperei que você ia me dizer. Uma resposta rápida, né? Algo mágico, a bala de prata. Eu achei que você fosse 7 me trazer dicas para, algo né? enlatado. Eu falei, não tenho como te dizer o passo a passo, né? Um processo. Foi um processo realmente de autoconhecimento que eu fiz ao longo de 7, 8 anos e que me levou a essa condição. Então, as modificações que eu fiz, vida pessoal, relacionamentos, negócios, trabalho, foi tudo por causa dessa minha busca de vencer os meus medos. E conforme eu fui vencendo os meus medos e entendendo por que eu tinha aqueles medos, que para mim era muito mais importante, porque eu sou uma pessoa extremamente racional. Então, se algo acontece, eu quero entender por que aconteceu.
E eu entendo hoje por que eu quero entender o porquê. Porque lá na frente eu quero poder ter conhecimento e ferramenta para ajudar um empresário, por exemplo, que esteja passando pela mesma dificuldade que eu e que não fique bloqueado no caminho, assim como eu fiquei. Então, se eu chegar no momento onde encontrar uma pessoa nessa posição, eu posso auxiliá-lo a passar por aquela dificuldade, assim como eu fiz por mim mesmo. Então, por isso que eu gosto de ir em profundidade para entender por que eu tenho esse medo, né? E ao vencer esse medo, o que eu ganho de possibilidades que antes eu não tinha. Então, isso me fez fazer todos esses movimentos. Então, a chave para mim foi essa, Paulo. Vencer os meus medos, mas de forma intencional. E buscar realmente, né? E tanto que eu me lembro de alguns processos que eu ia com medo. O que será que vai acontecer? Falei, bom, aí eu aprendi, né, num treinamento que eu estava junto com o Paulo, inclusive, em 2015, do T. Harv, que assim, no dia que você for fazer alguma coisa e sentir um frio na barriga, né, bate no seu ombro e fala assim, ó, você deve estar crescendo. E aí eu fazia isso, você deve estar crescendo. E era exatamente isso que estava acontecendo. Então, passar pela dor intencional, que muitas vezes é uma dor emocional, para ganhar depois algo que você não tem exatamente certeza do que é, mas que vai possibilitar que eu faça mais coisas que antes eu não conseguia fazer. Por quê? Porque eu tinha medo. Você falou de 2 pontos, né? Então, medo e mentalidade. E muito legal isso, porque vencer medos. Então, simplifica. Então, o primeiro ponto é descobrir quais são esses medos e começar a vencer. Segundo, mentalidade. Sobre mentalidade, talvez a melhor definição e mais simplista que eu gosto é daquela autora do livro Mindset, que é a Carol Dweck, que ela diz que mentalidade são crenças. Ponto. E aí, é muito legal isso porque provavelmente estão bem conectadas medo e mentalidade, né? Medo e crenças, que é aquilo que você acredita. E aí o ponto-chave é, porque eu acredito, da onde veio essa tal de crença sobre isso, e a pergunta que fica é como é que eu descubro isso para resolver no final o meu medo. Então, posso resolver o meu medo a partir do momento que eu percebo o medo com o friozinho na barriga, e eu preciso trabalhar a mentalidade olhando a crença, de onde que vem isso? E como é que é? Como é que eu faço isso? Ok, excelente pergunta, né? Já me fizeram essa pergunta antes. Como é que eu descubro minhas crenças que estão impedindo de fazer alguma coisa? Primeira pergunta, o que eu deixo de fazer porque eu tenho medo? Realmente escreva. O que eu deixo de fazer porque eu tenho medo? O que eu deixo de fazer quando um consultor manda eu fazer algo? O que eu deixo de fazer quando o Paulo entra na minha empresa e pede para eu fazer algo e eu não faço porque eu tenho medo? O que o Paulo pede para o empresário fazer e ele não faz porque tem medo? Escreva essas coisas. Eu deixo de fazer isso, eu deixo de fazer aquilo, eu deixo de fazer isso. Esse é o primeiro passo. É eu ser honesto comigo mesmo e descobrir o que eu tenho medo de fazer. Aí a gente vai para o outro ponto, né? Uma coisa que eu tenho medo, outra coisa são as coisas que eu faço e às vezes faço demais. Por que eu faço determinadas coisas que eu sei que me prejudicam? Porque por trás dessas coisas eu sempre vou encontrar coisas muito importantes. Às vezes eu estou defendendo alguns valores muito importantes que foram passados do meu pai, da minha mãe. Às vezes eu estou honrando alguém da minha família por motivos específicos e nem percebo isso. E muitas vezes, como ele falou, o ambiente onde eu estou. O ambiente onde eu estou pode estar reforçando todas essas coisas. Tanto para os medos, quanto para as coisas que me puxam para os excessos. Digamos assim. Então, são 2 movimentos que a pessoa pode fazer sozinha com autoconsciência. Se perguntar e não responder aquilo que eu quero. Né? Tem um exercício, que eu vou até recomendar ele aqui, que eu faço em alguns treinamentos, que é começar uma frase e permitir que a mente complete. Então, eu começo uma frase. Por exemplo, a gente falou aqui de dinheiro. Né? Começar uma frase, que é assim, dinheiro para mim é... E espera, vê como é que a mente preenche. Porque a mente vai preencher baseado numa raiz que gera o pensamento. Essa raiz é a crença fundamental sobre aquele tema. Então, espera que aquilo emerja, né? Como uma bolha que vem do fundo do oceano. O que vai emergir? E às vezes não vai emergir uma coisa que lhe agrada muito. Não é você, é sua mente. Enfim, respondendo. Mas assim, isso é um movimento de autoconhecimento sem culpa. Não é assim, puxa, que pensamento mais mesquinho, que pensamento feio. Esse não é o momento de julgar o pensamento, é simplesmente ver o que emerge. E isso é válido para qualquer tema. Né? Dinheiro, riqueza, prosperidade e outros temas, mas começar a frase e espera, ver o que vem. Porque o que vem vai revelar uma crença. Pode ser algo que está te impulsionando ou bloqueando você. Então, são movimentos simples que a pessoa pode fazer, quem está nos assistindo aqui pode fazer isso a qualquer momento e vai descobrir coisas assim que, eu não sabia que era exatamente isso que estava lá no fundo. Quando eu penso num parceiro ideal, o que eu penso? Como ele tem que ser? E entender tudo relacionado ao nosso sistema de crença que nossa mente propõe. Então, eu não vou concluir nosso encontro.
Nós vamos fazer um break dessa vez. Um break. Porque a gente vai precisar voltar para falar sobre isso. Imagino que todo mundo aqui, todos os três aqui, estão com bastante coisa aqui que a gente pode falar. A gente precisa trazer o Teles aqui de novo para dar continuidade nessa conversa. Então, depois aqui, Teles, a gente vai combinar uma outra data para a gente dar continuidade nisso, para a gente Parte ter 2. Continuidade da Sinapse, parte 2 com o Rodrigo Teles. Mas vamos aproveitar a oportunidade. Diga aí sobre seus negócios, quais soluções eles oferecem para as pessoas e como as pessoas podem te achar. Ok, como as pessoas podem me achar? A melhor forma é através do Instagram. Então, é Rodrigo Teles, com 2 Ls, .oficial. Então, lá é onde eu desenvolvo um trabalho que está muito conectado com esse que nós estamos falando aqui hoje e que é direcionado especificamente para empresários. Então, essa é a causa que eu defendo hoje. Então, é levar esse tipo de conhecimento para o empresário. Sobre negócios. Hoje estou à frente de 3 negócios. O mais antigo, né, que é a King Voice, que é uma empresa que oferece soluções de comunicação digital para empresas, desde a parte de telefonia até a parte de gestão de WhatsApp, kingvoice.com.br. O Instituto Libertando Gigantes, que é onde eu estou, digamos assim, onde eu atuo mais diretamente, onde eu faço um trabalho de mentoria para empresários. E, mais recente, a Click2Go, que é uma empresa de desenvolvimento de softwares, né, com o objetivo aí de terceirização de desenvolvimento para empresas, né, que não têm time próprio, onde também a Click2Go desenvolve soluções para as nossas outras empresas. Então, essas são as 3 frentes que nós estamos hoje. 2 frentes de tecnologia, né, que é algo que eu carrego desde muito cedo, e a área de mentoria, onde eu ajudo aí outros empresários, né, com essa parte comportamental, e também na parte de organização e estruturação do seu negócio através de processos. Legal, Teles, eu não vou agradecer, porque a gente vai ter o próximo encontro, eu não vou falar das coisas que eu pensei, a gente vai ter a parte 2 aqui. Tá. Paulo Razeiro, como é que é a MR Tempo com essa pegada, esse olhar para brand de forma humana, entendendo inclusive que o dono do negócio, aquele que fundou o negócio, tem características peculiares que precisam ser trabalhadas e levadas para a marca? Como que a MR Tempo pode ajudar você que está olhando para tudo que a gente falou aqui e falou, pô, esses caras são bons, hein? Bora! MR Tempo, Estratégia de Gestão de Marcas, a gente atua muito diretamente com esse assunto que a gente está falando aqui. Na verdade, a gente puxa esse assunto para a mesa quando a gente vai trabalhar sobre marcas. Até o cliente, às vezes, muitas vezes, mas por que você está querendo chegar nesse ponto, sendo que o que você está trabalhando aqui não é marketing, meu amigo? A gente trabalha antes do marketing, é branding. Branding tem a ver com emoções. E emoções são geradas por pessoas. Eu preciso saber como é que você funciona para saber tudo que está acontecendo com a sua marca, senão a gente não vai conseguir fazer o trabalho completo. E aí é interessante que a gente vai identificando que essa mentalidade para a pessoa funciona igual a cultura para a empresa, assim, sabe? Isso vai impactando a maneira das coisas acontecerem ali dentro e muitas vezes sem um controle, sabe? E quando a gente tem essa consciência do que está acontecendo e por que está acontecendo, a gente consegue controlar, consegue gerenciar, consegue desenvolver estratégias para fazer a gestão das marcas e fazer com que aquela rotina com o time interno, para que as coisas aconteçam mais alinhadas com o que a marca se propõe a entregar e a gente tem mais tranquilidade de fazer uma comunicação da porta para fora que esteja muito alinhada com aquilo que a empresa realmente está entregando no dia a dia. Então a gente sempre busca fazer essa conexão entre aquilo que a gente realmente entrega e aquilo que é gerado de expectativa. É desse jeito que a gente acredita que está ajudando empresas Brasil afora por aí. Fala da REC, meu amigo. Bom, na REC Sales Performance a gente ajuda a sua empresa a partir de uma boa marca consolidada e bem visível e posicionada a crescer. Então a gente trabalha com Growth Marketing desde da aquisição ao engajamento até a monetização e também a recomendação no final através de processos e experimentações com análise de dados. Principalmente para alguns clientes, gerando uma demanda para facilitar a vida do Eli. É isso daí. Facinha. Essas pessoas deixam a bola na porta do gol. A Jump é uma consultoria de inteligência comercial e nós ajudamos pessoas e empresas a venderem mais, através de um método de gestão que identifica onde estão as oportunidades da gente fazer as suas vendas melhorarem. E através de um programa de treinamento que vai, inclusive, também identificar como seu vendedor funciona e como ele pode executar um processo de venda melhor quando ele estiver diante do cliente, presencialmente, por WhatsApp ou por telefone. Nós, a Jump, somos uma consultoria de inteligência comercial que te ajuda a vender mais. Beleza? Fechamos? Boa. Vamos para a próxima? Vamos pra marcar. E aí, em breve, segunda parte do Sinapse com o Rodrigo Teles.